Mas é muito bom ter você aqui nesta noite. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Tem um tema que nós estamos caminhando agora no mês de março, vendo o futuro pela fé. Vendo o futuro pela fé. A forma de você enxergar com uma perspectiva. Então a imagem de um garoto vendo o mundo, vendo o macro, olhando de uma maneira diferente. Você enxergar pela fé, enxergar com esperança. Atos capítulo 1, versos de 1 a 9, depois nós vamos ler alguns outros versículos do capítulo 2. E essa ênfase do mês de março, ela tem estado extremamente forte no meu coração nesses dias. Sobre uma fé criativa, uma fé dinâmica, uma fé ousada. Nós estamos precisando disso. Uma fé ousada, que tenha ousadia. Atos capítulo 1, você mantém a Bíblia aberta, por gentileza, depois. Ou o seu celular, se tiver na Bíblia, claro. Se tiver na Bíblia, é claro, você mantém aberto. Se tiver no Face ou no WhatsApp, você já desliga, deixa eu manter aberto na Bíblia. Diz o texto da palavra do Senhor. Em meu livro, capítulo 1, verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Capítulo 2, alguns versículos, primeiro do verso 1 até o verso número 4, diz, capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio dos céus um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 14, pulando um pouco, apenas para a gente ter objetividade, diz: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Os 2 últimos versos, depois você mantém aberto, por gentileza, a Bíblia, 40 e 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados,
E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que o Espírito Santo possa revelar na palavra dele aos nossos corações, vendo o futuro pela fé. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores que o nosso. Uma boa parte do tempo nós não entendemos muito aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mesmo porque nós ficamos geralmente limitados pela visão primeira nossa, por aquilo que nós percebemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós visualizamos pela característica humana. Mas quando o Senhor entra em cena, então nós vamos ver que o projeto dele é muito maior. Sendo redundante a expressão muito maior, porque esse já é muito maior. Mas pelo fato de Deus enxergar diferente daquilo que eu e você enxergamos. Deus enxerga a eternidade, Deus enxerga o amanhã, Deus não enxerga só o momento. Por isso eu vejo nesta noite, eu venho com um objetivo. Tem dois sentimentos que Deus, que Jesus e o Novo Testamento fala que teria desafios nos últimos dias. Um deles é o amor. E foi dito inclusive que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O segundo é fé. O próprio Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Não é religião, religião está lotada de religião. Todo dia surge uma igreja nova, uma religião nova, um sistema novo, um formato novo, todo dia. Mas a grande questão não é exatamente isso, é a fé dinâmica, verdadeira, criativa e de ousadia. Há dois extremos que eu vejo em relação à fé. O primeiro é aquela presunção, é um delírio, é um devaneio. Na realidade é pegar algo que o Senhor não prometeu na sua palavra e querer transformar no cristianismo. O Senhor nunca prometeu que o fato de ser cristão eu não derramaria lágrima. Deus nunca prometeu que o fato de ser cristão eu não sofreria fracasso ou perdas. Deus nunca prometeu que o fato de ser cristão eu não teria dilemas ou não correria riscos de tristeza no coração. O que Ele prometeu é: em mim tenhais paz. Aí Ele disse: no mundo tereis aflições. Aí Ele prometeu: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele prometeu é: não te deixarei nem te desampararei. O que Ele prometeu, ainda que ande pelo vale das sombras profundas, não temas, porque eu estou contigo. O Senhor então tem uma fé que é baseada no secretismo religioso do Brasil, que é mistura de religiões, que fica uma fé, com todo respeito a todas as pessoas, e nós não somos donos da verdade, a verdade única é Jesus, mas uma fé que ela fica muito pautada na emoção, no sentimento, da circunstância, e por isso vira às vezes algo assim que não tem fundamento na Bíblia. Então é uma fé vulnerável, é uma fé oscilante, é uma fé emocional, é uma fé baseada na realidade, algumas vezes até delírio. Tem promessa da Bíblia que não é para mim nem para você. Vou te dar um exemplo, eu falei isso quinta-feira. Por exemplo, quando os discípulos estão no barco e Pedro fala: se é tu mesmo, quando Jesus vem andando por cima das águas, e ele disse: tu és mesmo, se é tu mesmo, Pedro falou para Jesus: manda ir contigo. E Jesus falou para Pedro: vem. A promessa, a palavra rema de andar por cima da água foi para Pedro. Jesus não falou que eu e você andaria pelas águas, por cima das águas. Pedro andou, mas eu vou pegar no lago, vou fazer uma caminhada, só que eu vou fazer da caminhada na calçada, vou fazer a caminhada por cima das águas. Porque Pedro caminhou, também vou caminhar. Não tem essa promessa na Bíblia. Essa promessa foi para Pedro. Agora tem promessas que é para mim e para você. Quando ele diz: não temas, crê somente. Quando ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, que eu sou teu Deus, eu te ajudo, te esforço, sustento com a mão direita. Então é para mim, é para você. Um extremo da fé. Então esta fé, que ela fica assim nos delírios e devaneios e às vezes dá margem para as heresias. O outro extremo da fé, eu tenho visto, é aqui que eu quero trabalhar um pouco mais, eu creio que é a nossa característica de público para a minha vida e para a sua vida. Eu não estou dizendo que esse é o teu contexto, eu estou dizendo que nós precisamos sempre estar alimentando a nossa fé para não correr esse risco. É uma fé que se resume a pensamentos argumentativos.
É uma fé que ela fica intelectualizada, teologizada, mas que de repente até tira Deus de cena, porque fica uma autossuficiência. Então é uma fé que ela é importante eu aprender, é importante eu ter capacidade de reflexão, é importante você desenvolver intelectualmente, é importante você ler, é importante você saber que não tem respostas prontas para a minha vida de um pastor, de um guru, de um líder. Ninguém vai trazer respostas prontas para a tua vida, nem para a minha, mas dá diretriz que nos ajuda a buscar a Deus e Deus nos auxiliar em cada passo. Mas essa fé é uma fé que às vezes ela fica muito racional. E eu tenho sentido no coração esse objetivo nesta noite, irmãos, de gerar no meu e no teu coração uma ousadia, uma intrepidez, descer do barco algumas vezes, agora numa linguagem figurada, para exercitar a fé, ainda que eu incentive você a estudar, a se firmar na Bíblia, a aprofundar, a ser alguém que desenvolva intelectualmente, a ser reflexivo, a comer, na hora de comer o peixe, tira a carne, guarda e joga fora o espinho. Eu incentivo, mas ao mesmo tempo eu vejo uma necessidade de uma ousadia maior. É interessante, com o tempo, eu vejo isso, eu vi um vídeo essa semana, nós vamos ficando mais consequentes. Mesmo na igreja, nós vamos ficando mais maduros. Deveria ficar, pelo menos. Deveria ficar. Mas nós vamos ficando mais consequentes. Eu tenho uma sensação, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem, que parece que nós sonhamos menos, ficamos mais pé no chão, ficamos extremamente dogmáticos em algumas questões, e vai mirrando a fé. Eu tenho percebido que às vezes a realidade da vida ela é tão intensa, que se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos uma fé mais intelectualizada, porque a realidade é muito dura. Essa semana, quantas vezes eu deparei com situações dos pastores, de desafio de pessoas, a realidade, só que isso não pode roubar do meu coração uma fé de ousadia. Os solavancos da vida, as decepções, os impactos que às vezes parecem que não foram amortecidos sobre nós, dá uma sensação que nós ficamos extremamente consequentes, e algumas vezes até mais temerosos. Algumas vezes até temerosos. Eu estava falando para a gente, é novo. Você é novo ainda, você é bem novo ainda. Você começa a dar um chuvisqueiro, você falou, que benção. Poder até jogar a bola na chuva, sair chutando a enxurrada. Aí dá um tempinho e você fala, pelo amor, se tomar 2 pingos, dá uma pneumonia, eu já fico de cama 3 meses. Você vai fazer uma viagem, a maleta de remédio é maior do que a maleta de roupa. Se doer o dedo esquerdo, eu vou usar esse remédio. Se doer o dedo direito, eu vou usar aquele. Se doer o dedo meio, aquele ali. Eu percebo que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ousando menos, nós vamos descendo menos do barco. Inclusive como igreja, eu quero e gosto de ver, porque vai a cada dia mais pessoas, eu vejo jovens indo para a faculdade, jovens ingressam no mercado de trabalho, jovens batalhando, mas não deixe nada roubar do meu e do teu coração uma fé criativa, uma fé de ousadia, uma fé que possa gerar uma determinação, sabendo que Deus vê o futuro, e para mim seria isso, Deus vai lá e bate uma foto do futuro, imprime no meu e no teu coração um sonho que Ele coloca. Ele coloca numa moldura do meu e do teu coração, Ele vai lá e bate uma foto do futuro, imprime no meu e no teu coração. Esse é Deus que enxerga o futuro, por isso Ele chama as coisas que não existem, como se já existissem. Por isso meu desafio nesta noite, eu vou entrar no texto ainda propriamente dito, gerar uma unção nova, uma ousadia na minha vida e na tua vida, nos tirar de qualquer comodismo, e você crê que algumas questões, por mais distantes que elas pareçam, Deus é poderoso para mudar e transformar uma situação. Albert Einstein diz que existem apenas 2 maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é que tudo é um milagre. Posso olhar a vida e achar que não existe, outra que tudo é um milagre. Eu prefiro crer que tudo é um milagre. Eu tenho certeza que eu vou dizer com toda sinceridade, eu já passei fase, e às vezes eu preciso fazê-lo ainda. Se eu alimentar os meus medos, a minha fé fica mirrada.
Tem fases que às vezes parece que a gente fica assim inseguro, mais temeroso. Tem fases que parece que você fica mais reticente, mais receoso. E se nós não tomarmos cuidado, a ansiedade, o medo, e sendo extremamente consequente, eu não estou falando sobre responsabilidade, minha fé, e você começa só a dar passos extremamente calculados. Por quê? Porque talvez algumas vezes se decepcionou. Porque em alguma trajetória a ponte se quebrou e você caiu lá embaixo, machucou e agora eu tenho que atravessar a ponte de novo falando, porque em alguma esfera da vida, às vezes foi um impacto tão forte, a gente fala, deixa eu ficar agora num outro contexto. Por isso, alimente a sua fé e seus medos morrerão. Alimente a sua fé e vai ter uma dinâmica para mim poder caminhar, não é sem lutas, sem problemas, mas poder saber que tem algo novo que dá significado à minha vida e à sua vida para acontecer. Esta noite tem pessoas aqui que eu creio que estão sonhando o melhor de Deus. Eu creio que tem pessoas que elas ficam pensando continuamente naquilo que é o projeto de Deus. Vai dormir pensando, acorda pensando, e começa a enxergar uma foto do futuro impressa ou imprimida no teu coração. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui nesta noite que alguns sonhos estão apagados, que alguns projetos ficaram meio que claudicantes, que algumas situações de alguma forma machucou ou gerou contexto que você olha hoje até a Bíblia e fala, eu creio em Deus, mas eu não quero correr mais riscos na minha vida. E baseado nisso eu entro no texto. Esse texto para mim é lindo e extraordinário. Para mim é tão impactante que jamais aquelas pessoas poderiam imaginar que Deus faria da vida deles. Você imagina os discípulos, 3 anos mergulharam num sonho, no projeto. Jesus aparece no cenário, é o Messias prometido, é o Salvador esperado da nação de Israel. É aquele que pode todas as coisas, sábio nas palavras, amoroso, quebra paradigmas da religião, vai na contramão do farisaísmo legalista, começa a restaurar vidas e pessoas. Eles veem Jesus curando o cego Bartimeu, eles veem Jesus ressuscitando Lázaro, eles veem Jesus andando por cima das águas, eles veem Jesus multiplicando os pães, eles veem Jesus libertando o gadareno. Eles veem Jesus se manifestando, ganhando força num cenário e uma expectativa até que seria o libertador de Israel, da nação de Roma, do jugo de Roma. E vai criando aquele sonho. E eles vão vivendo isso. Imaturos ainda, e você vai vendo que tem uma série de fatores na vida deles. De repente, desmorona tudo. Começa Jesus uma informação diferente, que vai ser preso. Vem um julgamento com testemunhas totalmente manipuladas, um dos julgamentos mais injustos da história da humanidade, porque não falaram nada com nada, não tiveram provas, não tiveram argumentos, não tiveram nada, mas estava no projeto que Jesus morreria por mim e por você. De repente Jesus vai para a cruz, e aquilo que era um sonho, que era um alvo, que era um projeto, que era um ideal, que era uma aventura, que era enxergar um novo horizonte no futuro, de repente desmorona tudo, a vida fica sem sentido, sem dor e apagada. Os discípulos, um nega Jesus, o outro foge nu porque está num lençol. Quando Jesus é preso, a Bíblia diz que um deles largou o lençol, provavelmente João Marcos, e sai correndo nu. O outro começa a se debater, some, desaparece. Por alguns instantes, por algum período, fica uma situação desmoronada. Quando de repente, ao 3º dia, Jesus ressuscita e começa a aparecer e falar mensagens. Aparece para as mulheres, aparece para os dois no caminho de Maús, aparece depois para os homens, quando eles estão fechados ali no cenáculo. E aí ele vem com uma promessa: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E é aqui que eu entro na cena. Mas eu preciso entender, irmãos, que Deus está enxergando lá na frente, que Deus está enxergando o futuro, aquele futuro que às vezes eu e você não estamos enxergando agora, aquilo que eu e você às vezes não estamos contemplando, não conseguimos vislumbrar. Deus está enxergando, Ele tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida.
Deus não olha só o aqui e agora, Ele olha a eternidade. Deus não olha só um projeto de vida de conquista pessoal, Ele olha você fazer da tua vida um grande sentido e significado da tua existência. Aí você vai ver então, que começa ali em Atos, uma promessa, mas eles não sabem o que tem para acontecer. Jesus apareceu, ressuscitou, mas eles não sabem o que tem que aguardar. E eles estão reunidos, e tem uma palavra, e aqui eu vejo com você 5 questões que tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Primeiro, eles têm uma certeza: Jesus morreu e ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. Essa é a grande diferença para a minha vida e para a sua vida. Todas as demais coisas passam, todas as demais coisas mudam, todas as demais coisas podem ficar pelo meio do caminho. A morte e a ressurreição de Jesus é para todo sempre. A manjedoura vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio é esperança para mim e para você. Houveram questionamentos, subornaram os guardas, divulgaram numa mídia manipulada que o corpo de Jesus tinha sido roubado, criaram um mecanismo escuso e um discurso populista para tentar enganar as pessoas de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Você vai ver que tem algumas coisas que estão muito novas. Tem que considerar mais antiga. Você vai ver que tem contradições das informações. Há uma série de informações que não batem com a realidade. Não está claro e transparente. Mas a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, da sua morte, Jesus apresentou-se a eles. Eles deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Eles têm uma certeza: Jesus morreu e ressuscitou. Eu não sei nessa hora quantas certezas você tem na tua vida. Talvez um monte de certezas. Talvez alguns labirintos existenciais. Algumas interrogações. Mas uma certeza é o alicerce da minha e da tua vida: Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, e vive e reina para todos sempre. Essa é a verdade plena e absoluta do Evangelho. Essa eu posso ter convicção no meu e no teu coração. Não sei o que acontece amanhã no Lava Jato no Brasil. Eu não sei o que acontece amanhã no mundo como um todo. Eu não sei o que acontece no cenário de globalização que nós vivemos. Uma coisa eu sei: que o fato da morte e ressurreição de Jesus continua sendo a grande mensagem de esperança para mim e para você, em todo o tempo, todos os dias da minha e da sua vida, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eles têm uma certeza. Segundo, eles têm uma esperança: Jesus voltará. Eles têm uma esperança. É o que eles têm, irmãos. Naquele momento, nós precisamos entender que, olhando o texto, esse grupo de pessoas, eles vão ser visitados pelo poder de Deus, e eles vão causar um impacto tão forte que continua reverberando por anos e anos e décadas e séculos e milênios. E a igreja continua crescendo sobre a face da terra, de um grupo de pessoas que começou, que vem de situações extremamente de incerteza e instabilidade, mas eles têm, no meio de tantas incertezas, uma certeza: Jesus está vivo. Segundo, eles têm uma esperança. Você vai ver que no versículo de número 9 a 11 diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu-o da vista deles. E eles ficaram olhando para os céus. Aqui está falando sobre a ascensão de Jesus. E eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu quando ele subia. De repente surgiram 2 homens de branco, 2 anjos. E eles lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Olha a esperança. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Há uma esperança: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Colocará fim a toda tristeza, toda lágrima, toda angústia, toda depressão, todo luto, todo desespero. Colocará fim. Esse cântico nós ministramos por último. Até aquele dia chegar, nós caminhamos em fé. Mas eles têm uma certeza, uma esperança: Jesus voltará. Não é história de carochinha, não é invenção, não é algo criado pelo homem, é um fato. Assim como Jesus foi nas nuvens, Ele voltará para buscar a sua igreja. A igreja não é o sistema, não é A, B ou C, não é pessoas que um dia creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que conheceram em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Eles têm então uma certeza e têm uma esperança. Nesta noite eu vim para dizer para você que Deus enxerga um futuro
diferente daquilo que eu e você enxergamos. Por mais que nós não entendamos, irmãos, em alguns momentos, por mais que nós não conseguimos ou possamos compreender, mas Ele enxerga além do aqui e agora. Ele enxerga a eternidade, Ele enxerga lá na frente, Ele enxerga o que tem de melhor para mim e para você, não só restrito no aqui e agora. Tem um homem na Bíblia que ele teve tudo que ele quis, Salomão. A Bíblia diz que ele teve todas as mulheres que ele quis, loira, morena, ruiva, todas as cores, todos os tipos, todos os modelos, todos os perfis. Escolhia, pá. A Bíblia diz que ele foi um momento de maior projeção e consolidação financeira da nação do céu, que nunca houve igual. Foi o período a qual eles conquistaram e consolidaram em maior projeção o reino financeiramente, sem guerra. Porque a guerra, ela traz gastos, tem que se investir em pessoas, tem que se investir em materiais bélicos, ainda que fosse mais rudimentar. E havia gastos. Nos dias de Salomão tem paz, porque Davi guerreou para que Salomão tivesse paz. Então Salomão, ele começa a expandir o reino. Diz a Bíblia que suas casas, seus pomares, a especulação do ouro, as condições de empregado, não teve nenhum que teve uma quantidade tão grande. Mas quando ele chega no final da sua caminhada, olhando pelo retrovisor, ele diz no livro de Eclesiastes: foi tudo vaidade, foi tudo correr atrás do vento, foi tudo uma tentativa de preencher o vazio no coração, de encontrar significado, de tatear para tentar de alguma forma ter paz e alegria. Ele falou: foi tudo correr atrás do vento. Por isso que ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias da velhice, quem dizer não tem isso. Por outro lado, nós pulamos alguns anos, chega no apóstolo Paulo, eu já falei algumas vezes, passou luta, passou batalha, superou naufrágio, superou prisão, superou espancamento por causa do evangelho de Jesus. Aí ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a vida valeu a pena, foi difícil, foi árdua, teve batalhas, mas Deus me deu a vitória, valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu entro na terceira coisa da questão. Eles tinham um propósito, tinham um chamado, Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor olhou para eles, mas presta atenção, olha para mim um pouquinho. A primeira vez, algumas 3 vezes que Jesus falou da sua morte, primeiro Jesus falou da sua morte e ressurreição, eles começaram a discutir entre eles quem era o maior. Quem de nós é o melhor? Quem de nós é o maior? Hoje Jesus, você vê que tem um nível de maturidade. Outra vez que ele falou da sua morte e ressurreição, mãe é mãe. A mãe puxou Jesus do lado, a esposa de Deus, e falou o seguinte: ó, não vou falar nada para os outros, mas na tua glória, você pode colocar um filho meu à esquerda, à tua direita, Tiago, João? Mãe é mãe. Na outra vez que ele falou da sua morte e ressurreição, Pedro falou: não vai para a cruz. Você vai ver que é um grupo de pessoas que eles vêm de um resultado de caminhar com Jesus, mas ainda o coração tem muitos ajustes a serem feitos. Pedro negou Jesus no momento principal. João Marcos provavelmente fugiu no lençol, que é um dos discípulos. Judas traiu. Os demais se degladiaram para ver quem era o maior. Mas o Senhor, Ele não desiste de uma vida de uma pessoa. Ele não olha o aqui agora, Ele olha o futuro. Ele não está olhando aquelas pessoas, o momento que eles passaram, ou o nível de maturidade que eles vivenciaram. Deus está olhando o que Ele poderia fazer na vida deles. E Ele tem um chamado. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O chamado que Deus tem para a tua vida jamais vai se apagar. Você que está aqui jovem, que o Senhor te abençoe profissionalmente, que você seja bem sucedido, que você conquiste os teus altos objetivos, que você galgue posições porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Não despreze os pequenos começos, porque não tem vergonha nenhuma começar por baixo e chegar aonde Deus quer te levar. Aonde Deus te colocar, você realmente comece a dar passo e Deus vai honrar a tua vida. Você jovem que está aqui, tenha sonhos e tenha projetos, mas nunca esqueça que o projeto maior é o chamado de Deus para a tua vida. Nunca esqueça que o projeto maior é o sonho de Deus para a tua vida. É o que o Senhor, ou para o que o Senhor te criou. Aqui eles têm com certeza uma experiência, um chamado. O Senhor falou: vocês vão ser testemunha
Primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem um princípio que eu não vou pregar nesta noite. Às vezes as pessoas querem começar conquistando nações. Comece conquistando teu vizinho primeiro. Comece conquistando o colega da faculdade. Começa conquistando quem está perto. Às vezes eu quero conquistar as nações. Eu quero ganhar as nações para Jesus. Começa a tentar levar para a igreja quem está perto de você primeiro. Quer começar pelas nações sem começar porque está perto? Primeiro é Jerusalém. Quem está perto? Colega de faculdade, colega de serviço, pessoas que você tem contato, pessoas que você... E o namoro não é forma de evangelismo. Os garotões aí, eu vou lá, namoro uma, trago para a igreja. Termino com uma, busco outra, trago para a igreja. Aí trago outra para a igreja, trago outro aí. Pastor, estou evangelizando, hein? Eu evangelizei umas 10 que eu trouxe recentemente para a igreja. Em um momento de evangelismo pelo sistema. Mas ali Deus tem um chamado para a vida deles, que é maior do que eles poderiam imaginar. Irmãos, o raciocínio nesta noite é gerar uma fé no meu coração que Deus é um futuro maior do que eu e você imaginamos. Aquelas pessoas que estão naquela sala aguardando, porque eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm noção, mas Deus tem algo extremamente impressionante para a vida deles. Tem um chamado, Deus tem um propósito. Você, que o ministério às vezes passa aquelas fases de ajuste, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir do chamado que Ele tem para a tua vida. Jamais Ele vai desistir do chamado que Ele tem para a tua vida. Eu falo, mas eu não sei, eu não começo, como é que dá? Dá o primeiro passo que Deus mostra o segundo. Ah, mas eu não sei, fala para a tua colega. Irmãos, o que tem de pessoas, olha para mim um minutinho, por gentileza. O que tem de pessoas esperando para ouvir o evangelho, não é o que ouvir aquele evangelho chato. Você vai para o inferno, isso é pecado, Deus vai pesar a mão, capeta está te esperando, nem assusta os outros. Mas um evangelismo criativo, dinâmico, que tem de pessoas que você não imagina, que está esperando alguém chegar e convidar para a igreja, ouvir uma palavra que vai mudar a vida dela, você às vezes não tem nem noção. Às vezes os menos prováveis é aqueles que Deus vai levantar para fazer algo extraordinário. Chama você. Uma certeza, uma esperança, um chamado. E há uma promessa. Atos 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E Deus ainda, o Senhor diz ainda lá em Lucas 24, 49, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para mim, por favor. Eles não tinham nada, não tinham uma evidência, não tinham um sentimento, não tinha absolutamente nada. O que eles tinham era uma promessa. Eles tinham uma promessa. Deus vê o futuro e coloca uma moldura no teu coração. E escreve o teu testemunho antes dele acontecer. Eu já falei aqui na igreja mais de uma vez. Eu faço referência dos filhos porque é o que eu tenho mais próximo. Eu tenho que fazer. Para me dar o testemunho de longe eu posso dar também, mas é mais fácil fazer de fora. Eu já falei algumas vezes na igreja. Durante anos que nós oramos para a vida do Felipe, durante anos, muitas vezes eu ficava imaginando o dia que eu chegaria aqui na igreja, no púlpito, desse jeito, eu me imaginava no púlpito, isso primeiro na 15 de novembro, depois quando viemos para cá, eu me imaginava no púlpito, e pensava o seguinte, que eu vou chegar a um culto no domingo, e vou falar o seguinte, hoje eu vou pregar o sermão que eu mais demorei para preparar, só que quem vai pregar esse sermão não sou eu, vai ser o Felipe, porque ele custou oração e custou lágrimas. Eu pensei isso, mas muitas e muitas vezes, mas muitas. Teve horas, eu falei hoje pela manhã um negócio que eu nunca falei nem com a igreja. Teve horas que parecia que as situações, elas iam se perder totalmente. Eu lembro o dia que a psicóloga acompanhava o Felipe e falou assim, eu preciso falar com você. Teu filho, ele só faz desenho que tendencia pessoa morrendo. Uma pessoa que está perdendo o brilho da vida. Ele falou desse jeito. Ele só desenha árvore morta. Só desenha raiz morta. Só desenha flor morta. Você toma cuidado com seu filho. Desse jeito. O Felipe nem sabe disso, o Leninha sabe. Um dia olhando naquelas vasculhar, porque eu não sou de invadir privacidade, nem dos meus filhos. Não fico pegando nada deles. Vou ver daqui teu, vou ver isso daqui. Não faço. Eu acho que cada um deve saber. São adultos. Mas naquela fase estava tão tumultuado que em determinado momento eu abri o computador dele. O Felipe nem sabe, estou falando disso agora. Tinha uma mensagem dele se despedindo, dava uma ideia de se despedindo. Que a vida não tinha sentido, que a vida não tinha significado.
que a vida parecia que estava acabando, como se estivesse despedindo. Eu falei com a Lenin isso. Essa pessoa, a psicóloga que te ajudou, não tenho realmente nenhum, mas ela me ligou, falou, eu estou em oração, eu estou apavorado com o teu filho. E ela citou uma situação de uma pessoa que tinha tirado a vida numa cidade grande. Ela falou, sonhei com o teu filho assustado à noite. Aquelas horas, o inimigo faz um terrorismo na tua cabeça. Aquelas horas as questões ficam tão intensas, que apesar de você ter uma promessa, parece estar muito distante. Sabe o que eu ia fazer naquele momento? Ia orar, chorar, e pegava o texto da Bíblia e começava a olhar de novo, para alimentar a minha fé, porque o medo, tem hora que ele ficava dominando a fé. Aí de repente eu conseguia tomar um fôlego na fé, alimentava a fé de novo, e começava a ler a Bíblia de novo. Aí eu começava a enxergar de novo. Vou chegar no púlpito e vou falar. Hoje eu vou pregar a mensagem que eu mais demorei para preparar. Esse dia nós estávamos no Monte Azul, aí eu não sabia desse fato. Algumas questões já ficam em tom de riso hoje, que não é riso. Nós passamos no frente da minha casa onde eu morava, e o Felipe falando para a Isabela, ei, aquela luzinha lá, quando eu vinha de longe, vinha baleado, né? Já vinha daquele jeito. Ele falou, eu vi uma luz acesa, ele falou esses dias no carro, eu vi uma luz acesa, falava, vixe, tem alguém acordado, vou esperar apagar todas as luzes para chegar em casa. Aí ficava ali perambulando até chegar em casa. Eu não falei para ele aquele dia que muitas vezes a luz estava acesa porque tinha alguém orando. O que ele achava que era contra ele, era a favor dele, tinha alguém orando, tinha alguém esperando, tinha alguém orando, intercedendo. Deus coloca uma promessa, Ele não olha só aqui, Ele olha a eternidade. Só que algumas vezes essa promessa não cumpre imediatamente, irmãos. Tem hora que ela não acontece naquele momento, naquele instante. Tem situações contrárias, tem situações adversas, tem hora que nós não entendemos. Mas Deus deu uma promessa. A grande questão na minha vida é a promessa que Deus tem. Tem hora que você não tem nada a que se apegar, a não ser abrir a Bíblia e uma promessa de Deus. Deus, o Senhor falou, eu creio. O Senhor falou, eu creio na tua palavra. Eu creio na eternidade, eu creio na caminhada aqui, eu creio que Jesus é a única solução, eu creio que o Senhor é a força da minha vida e a luz da minha salvação, eu creio que eu posso ver o futuro pela fé, que nesse momento eu não estou enxergando. Aí o Senhor vem e faz. O dia que eu subi aqui para que o Felipe deu testemunho, foi algo que eu já tinha imaginado várias e várias vezes. Então, o dia que eu cheguei aqui, eu falei, aquela cena para mim, quando eu cheguei aqui na frente, deu um déjà vu, porque a impressão que eu tinha que já tinha acontecido várias vezes aqui lá. Eu quero dizer para você que Deus vai lá na frente, bate uma foto do futuro, imprime no teu coração agora. Aí você começa a caminhar num sonho que Ele tem. Uma certeza, uma esperança, um chamado, uma promessa. Deus tem promessa para a tua vida. 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 Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele se importa comigo e com você. Se algo não deu certo, não deve impedir você de continuar crendo. Se uma decepção chegou, não deve se tornar tua companheira contínua. E se uma tristeza te abateu, Deus vai te dar graça para você se levantar e cumprir o que Ele tem determinado para a minha vida e para a sua vida. Caminhando para o final, uma certeza, uma esperança, um chamado, uma promessa e um milagre. Eles estão naquela sala, e aqui eu vou concluir para nós estarmos orando. Eles não, irmãos, não tem precedente. Presta atenção, por gentileza, não tem precedente. Eles não sabem o que vai acontecer. Não tem aqui o pessoal do direito, que não tem uma jurisprudência para eles avaliarem o caso e decidirem baseado no que já foi decidido. Não tem precedentes. Nunca houve Pentecoste até então. Jesus falou, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas não tem precedente, não tem um histórico, não tem algo que eles poderiam falar, vai ser dessa daquela maneira. Eles ficaram esperando em fé, aguardando quando não tinha nenhuma evidência. Até que um dia Deus vem com poder e como umas simbologias, língua como de fogo, e visita de uma maneira intensa. E aquele grupo de pessoas que eles tinham já tido nuances e lampejos de esperança pela ressurreição de Jesus, agora eles saem das quatro paredes com ousadia. Eles põem a cara lá fora com ousadia.
Aquele mesmo Pedro que negou Jesus diante de um grupo pequeno, de uma roda de pessoas, perto da fogueira, agora ele se levanta diante da multidão e fala: agora eu vou falar quem é Jesus verdadeiro. Ele começa a pregar, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem já de início. E aí Deus mostra para eles um cenário diferente do que eles tinham imaginado. E aquele grupo de pessoas falhas como eu e você, cheio de imperfeições, de dilemas, de oscilações emocionais, algumas vezes até espirituais, são segurados pelo poder de Deus e se transformam em canais de bênção, não de perfeccionismo, não de puritanismo, não de errar mais, mas de anunciar uma mensagem de esperança, e continua mudando e transformando e curando e vivificando e restaurando vida, que Jesus é a única esperança. Mas você vai ver que eles têm uma certeza, uma esperança, um chamado, uma promessa, um milagre e uma história. Uma história que está sendo escrita no céu para acontecer aqui na terra. Tem uma história sendo escrita no céu para a tua vida, para acontecer aqui na terra. O meu chamado nesta noite, o meu incentivo para nós agora orarmos, é que em nome de Jesus nós possamos pedir ao Senhor: Deus, nos dá graça para nós sermos ousados na tua palavra, ter intrepidez, ousar crer, ver o futuro pela fé. Quando os olhos estão embaçados pelas lágrimas ou pelas tristezas, Deus cura o meu coração para poder enxergar algo diferente, um novo horizonte, que dê sentido e significado à minha vida. E eu convido você primeiro para entregar a sua vida a Jesus. Você pode gostar do Evangelho, ser amigo do Evangelho, mas eu e você precisamos de Jesus não como opção, como necessidade de vida. Segundo, se você conheceu o Evangelho e estanciou por N questões, o Senhor te convida nesta noite para você reconciliar o coração com Ele e dizer: eis-me aqui, faz o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Terceiro, eu chamo você nesta noite para renovar sobre a tua vida a promessa que um dia Deus colocou, a promessa que um dia Deus te chamou, a promessa que Ele estabeleceu e que não cai em esquecimento, não tem prazo de validade. E por último, eu chamo a igreja, irmãos, que nós mais precisamos de ousadia para anunciar o Evangelho. O que eu demorei 25 anos para ver tantas situações difíceis, em 5 anos de ministério eu vejo com maior intensidade. Há uma guerra em relação às crianças, em relação aos jovens. Nunca tantas pessoas deprimidas, nunca tantas pessoas com síndrome do pânico, nunca tantas pessoas lutando com drogas, nunca tantas pessoas inseguras, instáveis. Nunca, em proporção tão grande. E só tem uma solução maior: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que me ama, te ama, que se importa comigo e com você. Você vê aqui nesta noite, não é por acaso, você sabe que o Espírito Santo está falando com você agora. Você sabe que alguns estão aqui porque já estavam programados de vir aqui nesta noite. Amém. Tem alguns que estão aqui nesta noite que nem estavam programados de vir aqui, que enfrentou batalhas. Eu não sou de ficar jogando coisa ao vento. O Léo, vocês me conhecem, eu não sou de ficar fazendo projeções psicológicas para poder impressionar ninguém. Mesmo que já na altura do campeonato, 5.0 de idade, você já não tem mais essa necessidade no ministério. Mas algumas pessoas tiveram luta para chegar aqui, e alguns nem eram para estar aqui. E você sabe que o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Está falando com você nesse momento. Para falar para você que os sonhos de Deus não morreu em relação à sua vida. Que Ele vê e chama você para ver o futuro pela fé. Um Deus que chama a existência o que não existe como se já existisse. Esses homens e mulheres nem imaginariam o que Deus faria através deles. Convido você a ficar de pé neste momento e nós orarmos ao Senhor. Em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus.